Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do Mentoria Titã. E esse vídeo eu vou fazer para muitas e muitas pessoas que já tentam se organizar, tentam montar já algum tipo de gestão, algum tipo de organização pessoal, mas sentem que não estão conseguindo ter muito sucesso nisso. Eu vou falar sobre a principal dificuldade, na verdade a maior dificuldade das pessoas que tentam fazer isso. Então, como você provavelmente já sabe a esse ponto, a Mentoria Titã é um treinamento de gestão do tempo para empresários, empresárias e líderes de equipe, para que eles consigam em 10 semanas alcançar a melhor gestão de tempo de suas vidas. E nesse treinamento a gente já teve a oportunidade de ajudar, hoje em dia já deve estar chegando a 600 pessoas, e com isso a gente ganhou bastante experiência em relação a quais eram ou são as maiores dificuldades. E a principal delas, em relação a quem já tentava se organizar, é com certeza definir um bom planejamento. Então a essa altura talvez você já tenha entendido que um objetivo precisa ser algo específico, com prazo, um resultado bem determinado, e aí você se depara com a realidade de montar um planejamento e a coisa começa a degringolar porque o seu planejamento começa a ter baixo senso de urgência. Você percebe ali que não está tendo muita assertividade naquilo que você está escrevendo. Vamos lá, existem dois principais erros para que isso aconteça. O primeiro deles é você tentar montar um planejamento sozinho. Os seus objetivos, aquilo que você quer alcançar, você ainda não alcançou. Eu sei que isso é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, porque se você ainda não alcançou, significa que você não sabe chegar lá. Significa que você ainda não masterizou as habilidades necessárias para saber ter clareza de um caminho, das coisas que têm que ser feitas para você chegar nesse objetivo. Então, o primeiro erro, e mais grave, na verdade, que a maior parte das pessoas que chegam para nós e talvez acompanhem esse canal fazem quando tentam montar um planejamento, é não buscar ajuda. É não buscar o auxílio de alguém experiente para pelo menos traçar um caminho, traçar um plano para alcançar aquilo que definiu. O segundo erro é montar um planejamento em termos estruturais não tão eficiente. Como assim, Gabriel? Um bom planejamento, pelo menos da maneira que a gente acredita, ele precisa ser composto por projetos e tarefas. Projetos sendo atividades ou resultados que precisam ser alcançados, e não processos. E para elucidar as dificuldades de um planejamento, eu gosto de usar o exemplo de uma obra. Engenheiro civil que sou, obviamente, esse tipo de exemplo que vai aparecer. Então vamos pensar no planejamento de uma obra. A maneira que a maior parte de vocês acaba fazendo um planejamento é: eu quero ter esse prédio pronto, então para chegar lá nós vamos precisar trabalhar todos os dias. Então vocês planejam um processo, algo recorrente. Só que um processo ele não tem senso de urgência nenhum. Ele não é necessariamente um resultado que a gente vai alcançar, um checkpoint que a gente vai alcançar. E aí quando a gente monta algo que não tem esse senso de urgência, as tarefas também, que vão nos levar para o final desse processo, também não tem senso de urgência. Então, um questionamento que a mente vai fazer rapidamente é: por que a gente precisa trabalhar todos os dias? Por que não podemos ter uma folga no feriado tal? Por que não podemos trabalhar turnos alternados? Por que não podemos trabalhar final de semana para compensar de repente algum dia da semana e fazer alguma folga, caso necessário, para algum evento que eu tenha que ir? A mente vai se questionar dessa forma. E ela tem toda a razão em questionar, porque realmente não existe um motivo. A gente simplesmente, na maior parte das vezes, cria um planejamento baseado naquilo que a gente acha que a gente tem que fazer, não aquilo que nós acreditamos que precisamos alcançar para nos aproximarmos do nosso objetivo. E é por isso que um planejamento de uma obra não é feito dessa forma. Um planejamento de uma obra é feito pensando em checkpoints que precisam ser alcançados para que a obra avance. Por exemplo, um dos primeiros projetos de qualquer obra é finalizar os projetos, finalizar as plantas. Isso é um resultado que precisa ser alcançado, é um checkpoint que vai ser batido e que, quando for alcançado, vai representar que aquela obra avançou, que aquela obra foi para frente. Eu lembro até hoje que eu jogava lá atrás aquele joguinho de videogame na casa de uns amigos, acho que era um Nintendo na época, que era o joguinho do Donkey Kong, e no joguinho dele, pra gente chegar até o chefão, a gente precisava finalizar certas fases. Eu lembro das ilhazinhas, assim, eu conseguia ver eu chegando nessas novas fases, e quando eu chegava nessas novas fases, significava que eu estava necessariamente mais próximo do meu objetivo, que era finalizar aquele jogo. E é por isso que jogos são montados dessa forma, porque essa maneira de estruturar um caminho prende a nossa atenção, nos traz foco no processo, nos traz estímulo, porque a gente consegue enxergar o que estamos finalizando e como aquilo vai nos levar adiante. E esse provavelmente é uma das maiores dificuldades que você deve enfrentar caso perceba que seus planejamentos não são tão eficientes. Então, caso essa realidade aconteça no seu dia a dia, eu te convido, caso você realmente esteja comprometido ou comprometida a mudar isso e otimizar seu processo de gestão para ser mais disciplinado, focado e consistente, a ter uma conversa conosco para a gente poder conhecer melhor você, as suas dificuldades e vermos como podemos te ajudar. Para ter essa conversa, basta clicar aqui no link, preencher o formulário
e fazer uma pequena entrevista com a nossa equipe. Nós selecionamos as pessoas para essa conversa, então se mostre comprometido, se mostre comprometida, caso isso seja de verdade, é claro. Então, um grande abraço, espero que esse vídeo tenha ajudado você e espero que você dê esse próximo passo para a gente poder te ajudar ainda mais na conversa individual. Um grande abraço e até lá. Depois da mentoria, eu aprendi a desenvolver, aprendi a metodologia da mentoria para poder desenvolver prioridades e também organizar aquelas tarefas que não eram prioridades para o dia. Hoje eu tenho as ferramentas para uma boa gestão do meu tempo, eu sei como usá-las a meu favor, com a forma de gestão de tempo que a gente aprende com as aulas e tirando as dúvidas com o Gabriel, com o Augusto, a forma de organizar isso nos dá uma clareza mental muito grande. E agora eu aprendi muito sobre foco no progresso, entender os resultados e buscá-los, mas ter o foco no progresso, isso me ajudou muito a entender que mesmo caindo, mesmo passando percalços e imprevistos, a gente consegue ter um norte, um guia na hora de recomeçar, na hora de continuar, de começar pequeno e avançar devagar.